Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo de número 27. Quem encontrou pode dizer um amém bem bonito aí. Amém. Diz a palavra do Senhor: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os irmãos podem sentar? Pai, mais uma vez nessa noite, abençoa o teu povo, Jesus. Nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, que todas as mentes estejam abertas e submissas. Ó Deus, que toda mente seja levada cativa, Senhor Deus, ao conhecimento, ao entendimento, e que todos nós, Senhor Deus, sejamos impulsionados por meio da ação poderosa e veemente do Teu Espírito, a viver cada princípio que a Tua palavra está nos comunicando nesta noite, Pai. Faça a Tua obra no nosso meio, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse episódio aqui, é claro que nós estamos dando seguimento no Evangelho de Mateus a mais uma parte do texto. Estamos já há um bom tempo realizando estudos, meditações, reflexões de maneira expositiva no Evangelho de Mateus. Os irmãos vão se lembrar bem que nós ficamos muito tempo no Sermão do Monte, onde nós aprendemos aqui coisas profundas e preciosas da parte do Senhor. E agora nós estamos aqui dando continuidade a essa sessão no Evangelho de Mateus, onde Mateus se utiliza da dinâmica dos temas para tratar a respeito da autoridade de Jesus. Jesus, ele é apresentado por Mateus como o rei, que se apresenta diante dos seus súditos com autoridade. Amém? E os seus súditos precisam entender que durante a sua caminhada, o seu percurso, eles irão enfrentar adversidades, e aqui no texto, tempestades. Jesus está saindo agora da aula teórica para o Enem prático. O Enem da fé. Amém? Esse episódio aqui, irmãos, ele é registrado nos 3 evangelhos. Mateus é o que faz o registro mais sucinto, mais curto desse milagre maravilhoso. Marcos, ele coloca logo depois do ocorrido. Jesus ali estava, na narrativa de Marcos, ensinando algumas parábolas, né? E Marcos, ele coloca esse episódio aqui, desse milagre de Jesus acalmando a tempestade, logo após Jesus contar 4 parábolas, ou seja, pelo menos a menção de 4 parábolas. Mateus e Lucas, por sua vez, desvinculam o fato do seu contexto histórico. Nós não estamos aqui tratando de um segmento cronológico, nós estamos aqui tratando de um tema. Qual é o tema? O tema é a autoridade de Jesus. Eu pergunto para você nessa noite: você crê que Jesus tem autoridade? No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, ele inicia curando um leproso. Em seguida, Jesus ele cura o servo do centurião. Depois Jesus, ele cura a sogra de Pedro. E em seguida, Mateus, que está ali registrando isso para um público particular, peculiar, que eram os judeus de sua época, ele diz: ora, para que se cumprisse, ele fez todas essas coisas, para que se cumprisse o que estava escrito no livro do profeta
Isaías, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele estava trabalhando essa dinâmica. Olha, ele tem autoridade, e essa autoridade já tinha sido mencionada pelos profetas na antiguidade. Esse Messias não é um personagem qualquer, não é mais um que apareceu aí durante esses dias. Ele é o prometido das Escrituras. As lições dos milagres, quando nós abordamos aqui, tanto em Mateus como Marcos e Lucas, são as mesmas. Eu vejo que a maioria das pessoas parece que elas gostam mais do registro de Marcos. E eu até entendo que alguns teólogos vão dizer que o Evangelho de Marcos, ele, na verdade, é um registro da experiência de Pedro, que foi discípulo de Jesus, e Pedro então está apresentando a narrativa dos evangelhos, está contando os evangelhos para Marcos, João Marcos. Ou talvez alguns vão dizer que ele contou para Barnabé, e como Barnabé era muito próximo de João Marcos, então ele se utilizou dessas informações, é claro que com a inspiração do Espírito Santo, amém? Mas algumas pessoas, elas se utilizam bastante do Evangelho de Marcos para falar a respeito desse milagre. Mas irmãos, Jesus acalmou 2 tempestades no mar da Galileia. Os irmãos se lembram que Jesus também anda por cima das águas, aquele episódio onde Jesus anda por cima das águas, e ele também, de certa forma, está ali acalmando a tempestade. Esse milagre também, irmãos, precisa ser entendido à luz do seu lugar, da sua geografia. Aonde era esse mar aqui mencionado? É o mar da Galileia, que os irmãos que já ouviram aqui, talvez eu já falei mais de uma vez, o mar da Galileia, na verdade, também pode ser chamado de Lago de Genezaré. É um lago com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Era um lago muito grande, de águas doces, e ele era cercado por montanhas, né? A montanha de Golã, ali no lado oriental, e as montanhas da Galileia, do lado ocidental. Esse lago, ele está a 224 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Essa é uma peculiaridade a respeito do mar da Galileia, que também pode ser chamado de Lago de Genezaré. É a mesma coisa, irmãos. Essas montanhas, elas são significativas aqui nesse texto, porque os ventos vinham, e havia ali uma montanha que era muito alta, né? E o que complicava ou fazia com que esses ventos ali acontecessem de maneira, vamos chamar assim, periódica, é porque o pico de um desses montes, o Monte Hermon, ele era muito alto e muito frio. Hoje, eu estava até dando uma pesquisada, hoje há uma estação de esqui, né? Eu acho que é 2.000 e alguma coisa metros de altitude ali, e eles então ali, também em Israel, né, eles acabam praticando, né, o esporte, né, o esqui. Interessante isso, irmãos. Mas aqui eu gostaria de frisar 4 verdades verdades práticas a respeito dessa tempestade aqui, que precisam ser entendidas no que diz respeito à nossa vida, à nossa dinâmica. Como que nós lidamos com situações como essa? Nós estamos aqui um dia após uma chuva muito forte, né, que foi de ontem. Uma chuva mais de vento do que de água, né, irmãos? Eu particularmente fiquei um pouco assustado. Já tinha um pouco de tempo, pelo menos, que eu não observava assim, né, uma chuva como aquela. Eu acordei, eu já estava dormindo naquela hora. Eu acordei um pouco assustado, com o vento batendo no telhado. E eu fui ali para a janela lá de casa lá e fiquei observando a casa do vizinho, né? Eu fiquei pensando, se arrancar a telha aqui é porque o negócio vai desandar de vez. E eu olhando para aquela tempestade pedindo misericórdia, porque era mais vento do que chuva. E eu fiquei pensando o seguinte, irmãos, porque eu tinha preparado esse sermão, e eu fiquei pensando, realmente, a tempestade ela vem
de repente. O sol estava muito quente e de repente veio então aquela tempestade. Os irmãos sabem que algumas árvores aí caíram na cidade, algumas pessoas tomaram prejuízo, casas foram destelhadas, placas de divulgação caíram também devido à veemência dos ventos. Mas, irmãos, por mais que alguém possa dizer, pastor, mas o tempo estava meio que para isso, mas a gente não sabe precisamente a hora, o momento em que ocorrerá isso, é de repente. Então, irmãos, quando nós olhamos para as tempestades, eu quero falar sobre 4 verdades. A primeira é que não há como evitar as tempestades, elas são inevitáveis. O versículo 24 do texto que nós acabamos de ler, se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta, se você não tiver, eu convido você para que mantenha a sua Bíblia aberta, diz que, entrando ele no barco, seus discípulos seguindo, e de repente, uma violenta tempestade. Porque, irmãos, as tempestades, elas chegam, o rico, o pobre, o pequeno, o grande, não é? Homens e mulheres, para doutores, analfabetos, não é? Crentes e também descrentes. Nós observamos Jesus falando a respeito do sol e da chuva. O sol aquece a casa, a terra, tanto do ímpio como também do crente. A tempestade também. Então elas são inevitáveis. A vida, ela não é uma redoma de vidro, onde nós estamos guardados o tempo inteiro de situações como essa. Nós teremos que passar por situações como essa. Alguém pode dizer assim, pastor, quando eu vejo Jesus acalmando essa tempestade, eu me lembro do caso de Jonas. O caso de Jonas é bem diferente. Porque no caso de Jonas, Jonas estava fugindo da presença do Senhor, fugindo da vontade de Deus, fugindo de uma missão que Deus tinha dado. No caso de Jesus, não. Jesus, ele entra no barco e os discípulos estão com ele. Ou seja, os discípulos estavam fazendo a vontade de Deus. Os discípulos estavam seguindo Jesus. Os irmãos se lembram, na semana passada, que nós falamos a respeito da questão do servo, do discípulo que diz, Senhor, eu irei contigo para onde quer que fores, para onde for necessário. Aí Jesus diz assim, olha, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus pássaros, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para reclinar a sua cabeça. Jesus estava ali falando a respeito do preço do discipulado. Mas depois que eles ouviram isso, se nós formos seguir aqui o contexto, eles estão seguindo, entrando no barco. Ah, é para entrar no barco? Então nós vamos entrar. Significa, irmãos, que quando você está no barco com Jesus, as tempestades são inevitáveis. Não tem como nós não entendermos isso ou aceitarmos isso. Hora ou outra, alguma coisa vai acontecer. Por quê, irmãos? As tempestades, elas são iminentes, como eu disse aqui a respeito da nossa experiência ontem. Elas vêm de repente. Elas chegam inesperadamente, sem um aviso prévio. Pegam de surpresa muitos nessa jornada. E em terceiro lugar, irmãos, as tempestades não podem ser controladas. Ou podem? Você controla a tempestade? Quando a chuva estava lá batendo forte lá, você pode fazer alguma coisa? A única coisa que eu fiz, eu fiquei paradinho na janela lá, falei, Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Porque é uma coisa que eu pensava, meu Deus, vai bater um vento aqui, vai estralar a teia agora. Vai começar a estralar a telha aqui agora. Não tem como controlar, irmão, não há o que fazer. Você consegue controlar a tempestade? Foge das nossas mãos. Os irmãos se lembram
que quando Deus pediu para Noé construir a arca, presta bastante atenção nisso aqui, irmão, isso é forte. Quando Deus pediu para Noé construir a arca, presta bastante atenção, irmãos, o dilúvio veio, amém? As águas subiram, 40 dias e 40 noites de chuva. Eu pergunto para os irmãos, tinha como Noé controlar a embarcação? Tinha. Noé era um servo de Deus e estava em uma embarcação aonde ele não tinha o controle do que estava acontecendo. Ele tinha que confiar no Senhor. Amém, irmãos? As ondas estavam inundando o barco. Os discípulos estavam tentando controlar o barco no mar, agitado pelas ondas. Eles perderam o controle, não é? Eles perderam o controle. Não tinham condições nem poder para chegar em um porto seguro. Eu estava com a Rafaela essa semana lendo lá aquela passagem onde Paulo ele sofre o naufrágio antes de chegar em Roma. Mais de 200 homens dentro de uma embarcação, Atos capítulo número 27, não fala a memória. Deus já tinha avisado Paulo que aquela viagem seria terrível. Eles vão, a tempestade começa, eles começam então a jogar o que estava dentro do barco para diminuir o peso, para ver se amenizava a situação. Nada, irmãos. Muito prejuízo, muito desespero. A tempestade ela é assim, irmãos. A pessoa perde realmente o controle do que estava acontecendo. E observem que no caso de Paulo ali, irmãos, eram marinheiros experientes. No caso de Jesus também. Suponhamos aqui que estavam Jesus e os seus discípulos, Jesus e mais 12, ou seja, 13 pessoas. Desses 12 discípulos, pelo menos quatro eram pescadores. Ali era o quintal da casa deles. Não era, irmãos? O lago de Genezaré era o quintal da casa desses homens. Se os irmãos forem observar no texto de Marcos capítulo 4, Jesus ele chamou os seus discípulos, convocou os seus discípulos naquele ambiente. Mas veio a tempestade e ele não estava dando conta de fazer. Os pescadores vão pedir ajuda para um carpinteiro. Não era apenas um carpinteiro que estava ali, né, irmãos? Aleluia. Em quarto lugar, irmãos, as tempestades, elas são ferramentas que Deus se utiliza para nos ensinar. Você acredita nisso, meu irmão? A tempestade e a dificuldade nas nossas vidas são ferramentas de Deus para nos ensinar. Eu gosto muito daquele louvor Rompendo em Fé que diz: cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá uma chance a mais para crescer um pouquinho mais. Isso é bíblico. Isso não é heresia, é bíblico. Tem uns louvores que tem umas heresias, mas esse louvor é bíblico, irmãos. A prova é uma chance a mais que Deus está nos dando para crescermos um pouco mais. Ou seja, as tempestades, elas são pedagógicas. Elas têm como finalidade nos ensinar. Versículo 25, há uma pergunta de Jesus para os seus discípulos: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? As tempestades vêm para nos fortalecer e não para nos destruir. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. As tempestades são pedagógicas. Salmos de número 119, versículo de número 71. O que está escrito, irmão? Salmo de número 119, versículo de número 71. Foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a sua lei. O salmista está dizendo: foi para mim muito bom ter sido afligido, porque essa aflição me ensinou
algo a mais a respeito de Deus e de sua palavra. Mas vamos aqui falar sobre a tempestade, versículo 23 e 24. Jesus é o primeiro a entrar no barco. Depois os discípulos seguiram. Nenhuma tempestade à vista, até porque se houvesse uma tempestade, eles não iriam entrar. Falaram, Jesus, vocês não levar mal não, mas o senhor está vendo aí que o mar hoje não está para passeio. É melhor a gente ficar quieto aqui e esperar para amanhã, durante o dia. Ou, eu não sei exatamente como estava o tempo, em que hora, em que momento. No entanto, nós observamos que não havia nenhuma tempestade à vista. A viagem parecia seguro, mas de repente o mar se agita. O vento agita as ondas. O barco começa a ser varrido de um lado para o outro. O que Jesus estava fazendo? Estava o quê? Estava dormindo. Aquele que falou que não tinha lugar nem para reclinar a cabeça, agora está com a cabeça num travesseiro. É claro, né, irmãos? Se você for olhar o contexto de Marcos capítulo 4, Jesus estava ensinando durante todo o dia, ele estava cansado. Jesus é homem, Jesus é Deus e também é homem. Ele estava cansado. Mas nós aprendemos aqui duas lições. Primeiro, irmãos, mesmo quando Jesus está conosco, enfrentamos tempestades na vida. Mateus nos informa que Jesus foi o primeiro a entrar no barco. Marcos diz que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: passemos para outra margem. Às vezes eu fico observando as pessoas dizerem assim, olha, se você está dentro da vontade de Deus, se Deus te chamou para determinado propósito, então tudo vai dar certo, não vai ter dificuldade, Deus vai encaminhar todas as coisas. Irmãos, tem situação que Deus está no barco, que Deus está no controle, que Deus está ali te orientando, dizendo, bota o pé aqui, bota o pé acolá, irmão, mas mesmo assim a dificuldade vai vir, a tempestade vai chegar. É uma escola, a escola da confiança, a escola da perseverança, a escola da fé. O fato de Jesus estar conosco não nos isenta de tempestades na caminhada. Ele nunca nos prometeu a ausência de aflições. Ele prometeu sim, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, entenda uma coisa aqui, irmãos. Quando Jesus diz, eu estou convosco todos os dias. Uma coisa é eu dizer assim, olha, irmão Jonas, amanhã eu vou estar lá na sua loja, lá para a gente conversar. Que eu vou estar lá amanhã. Não sei se os irmãos vão sentir a diferença. Não é, não, irmão Jonas? Se eu falar para o irmão, amanhã eu vou estar lá na sua loja, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, eu vou orar por você, é uma coisa. Agora, quando eu disse, olha, irmão, eu estou com você em todo o tempo, é totalmente diferente, irmãos. Você está aqui, Jesus está contigo. Você vai para a sua casa, Jesus está contigo. Você está lá no seu trabalho, Jesus está contigo. Você viaja para São Paulo, para qualquer lugar, Jesus está contigo. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 46, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas bravejem, se turbem no meio dos mares. As águas aqui estavam turbas, irmãos. Aleluia. Segundo, irmãos, nas horas mais tempestuosas parece que Jesus está dormindo. Parece que Jesus está dormindo. Jesus passara aquele dia ensinando as palavras do reino. Qual palavra Jesus ensinou segundo o Evangelho de Marcos? A palavra do semeador, a palavra da candeia, a palavra da semente, a palavra do grão de mostarda. 4 parábolas. Estava exausto. Entrou no barco, pegou um travesseiro e foi para a popa tirar um cochilo. Quando a tempestade veio com toda a sua fúria, ele estava o quê? Dormindo. Mesmo o barco sendo sacudido de um lado para o outro, Jesus estava o quê? Dormindo.
Descansando aonde, irmãos? Nos braços do Pai. Às vezes ainda hoje, quando enfrentamos as mais terríveis dificuldades da vida, temos a sensação de que Jesus está dormindo. Algumas vezes o salmista diz assim: levanta-te, Senhor. Abacuque, ele teve a mesma sensação: até quando clamarei, Senhor? E o Senhor não ouvirá? Tipo assim, parece que Deus estava moco. Até quando clamarei, o Senhor não ouvirá? Existem momentos da nossa vida que parece que Jesus está dormindo. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não tosquenejará, Ele não dormirá. O guarda de Israel, Ele não dorme, irmãos. O Jesus, homem, estava ali descansando. Mas o Filho de Deus, que é Deus, estava muito bem consciente do que estava acontecendo. Tudo estava no controle das suas mãos. O clamor, como que eles clamam, irmãos? Aqui no texto, versículo 25, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda. No versículo 25, os discípulos foram acordar, chamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. No Evangelho de Marcos, ele vai dizer assim: Senhor, não te importa que nós morramos? Não te importa que nós estamos a perecer? O primeiro é uma exclamação, é um pedido de socorro. Segundo a narrativa de Mateus, segundo a narrativa de Marcos, parece que é uma crítica. Parece que eles estão criticando Jesus pela sua indiferença, a sua morosidade diante do acontecido. Ou seja, um tom de censura. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, ele disse que os discípulos inquietaram Jesus mais do que a tempestade. Spurgeon vai dizer isso, que os discípulos inquietaram Jesus mais do que a tempestade. Eles o despertaram aos gritos. Jesus mais do que a tempestade. Eles o despertaram aos gritos. A pequena fé orou: salva-nos. E o grande medo gritou: perecemos. A pequena fé: salva-nos, Senhor. E o grande medo gritou: perecemos, nós estamos morrendo. Aqui havia três coisas. Primeiro, quando ele diz Senhor, reverência. Segundo, uma súplica inteligente: salva-nos. E terceiro, um argumento irresistível: nós estamos perecendo. Aplicação, irmãos. Nós precisamos recorrer a Jesus nas horas da nossa aflição. A palavra de Deus nos ensina: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você crê, meu irmão? Invoca-me no dia da tua angústia, aleluia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Você está vivendo o dia da angústia? Então clame, invoque, suplique o favor do Senhor. Confronto. Jesus está confrontando eles. Porque Jesus, no versículo 26, ele vai dizer assim, ó: porque vocês estão com tanto medo, ó homens de pequena fé? Não é isso que Jesus pergunta para ele? Por que vocês estão com tanto medo assim? Marcos e Lucas citam o milagre antes do confronto. Quer dizer, tipo assim, Jesus ele faz um milagre, Marcos e Lucas, né? Faz um milagre, para depois fazer o confronto. Já no Evangelho de Mateus, há primeiro o quê? O confronto, antes do milagre. Jesus confronta os discípulos e depois ele acalma os ventos e o mar. Aí eu quero citar novamente aqui Charles Haddon Spurgeon, diz que Jesus falou com homens, primeiramente porque eles eram mais difíceis de lidar do que... deixa eu repetir aqui. Jesus falou com os homens primeiramente porque eles eram os mais difíceis de lidar. O vento e o mar poderiam ser repreendidos depois. Quer dizer, o problema maior ali não era a tempestade, irmão, era a pequena fé daqueles homens. Jazinho, você vai ver um negócio forte aqui, irmãos, hoje. Existem horas, irmãos, em que a maior tempestade
que enfrentamos não é o mar agitado ao redor de nós, mas a incredulidade dentro de nós. É a incredulidade. A incredulidade no nosso coração, a dureza do nosso coração muitas vezes é pior do que a circunstância que a gente está vivendo. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para a igreja nessa noite. Jesus tem poder tanto para transformar o coração, como também a circunstância. Jesus aqui ele está interessado, irmãos, em fazer as duas coisas. Jesus não faz a obra pela metade. Ele trata o coração e trata a circunstância adversa. Resolve. Ele muda aquela circunstância porque ele tem poder, ele tem autoridade. Ou seja, Mateus aqui está exaltando a autoridade de Jesus. Spurgeon está correto quando escreve: se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em ter medo. Irmãos, uma coisa é ter medo, outra coisa é ter pavor, se apavorar. Tem gente que se desespera demais, irmãos. Mas eu quero falar aqui do milagre, para nós ganharmos tempo aqui, irmãos, que ainda tem que ministrar a ceia. Versículo 26. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Jesus tem todo o poder, você duvida? Há como duvidar, irmão? Jesus tem todo o poder? Ele tem todo o poder. Os ventos escutam a sua voz e o mar se aquieta diante da sua ordem. Irmãos, eu já vi falar que o mar tem braço. Quem já ouviu falar do braço do mar? O caminho do mar. Mas o mar ter ouvido? Mas quem está ali é quem criou o mar. É quem criou todas as coisas. Todas as coisas existem por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele conhece todas as coisas. Irmãos, no lugar da tempestade, diante desse Jesus que tem todo o poder, vem o que? Vem a bonança. E do lugar do medo vem a paz. Jesus está nessa noite, irmão, para tratar, irmãos, a nossa fé, irmãos, trazendo bonança em meio a essa circunstância difícil que nós estamos vivendo, e ao mesmo tempo tratando a nossa fé, ministrando paz ao nosso coração, irmãos. Eu nunca vi um tempo de gente tão angustiada, irmãos, de tanta síndrome do pânico e tantas outras coisas que tem tomado conta do coração das pessoas. Mas nesta noite, irmãos, a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Jesus continua sendo o mesmo. Ele acalma a tempestade e ele acalma o coração. Admiração, olha o versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E o interessante é que não há uma resposta, a pergunta fica no ar. Mas nesta noite, irmão, como igreja, nós podemos responder. Amém, irmãos? Agora nós vamos entender primeiramente que todas essas coisas, irmãos, precisam trazer ao nosso coração admiração por Jesus. Todo milagre, todo livramento, toda bênção, irmãos, tem que levar o nosso coração a admirar Jesus. Se o nosso coração, irmão, diante daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, irmão, não está sendo levado a admirar Jesus, há um problema aí, irmãos. Há uma inversão de valores ainda. Mas aqueles homens assustados da iminência de perecer estão agora dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É uma outra pergunta. A primeira pergunta é uma pergunta que Jesus faz aos discípulos, censurando eles. Agora essa pergunta é uma pergunta que leva a eles, é uma pergunta deles, diante da circunstância. Eles não estão perguntando para Jesus. Eles estão perguntando: quem é esse? Quem é esse? Respondemos que este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo na eternidade traçou um plano perfeito e vitorioso para a nossa salvação. Este é aquele que faz todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este é a semente da mulher de Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, que esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele sobre quem os patriarcas falaram, e para quem os profetas apontaram. Este é aquele cujo cordeiro da Páscoa é um símbolo.
Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo santuário, pelo sacrifício, pelas festas, pelo sábado. Tudo é sombra dele. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e você vai glorificando a Deus aí, ó. Este é aquele que andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Este é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos e ressuscitou os mortos. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Este é aquele que voltou para o céu e está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Este é aquele que governa os céus e a terra e voltará em glória para reinar com a sua igreja. Este é o nosso grande e Salvador, Jesus Cristo. Você pode glorificar a Ele, você pode bendizer o nome dEle. Mas para encerrarmos aqui, para ministrarmos a ceia, irmãos, como você tem encarado ultimamente as tempestades da vida? Com fé ou com murmuração ou murmurações nas redes sociais? Virou moda agora, murmurar em rede social. Para com isso! Em nome de Jesus, eu falo na autoridade, irmãos, do Espírito Santo. Estou falando aqui na autoridade do Espírito Santo. Para com isso! Eu sei que tem gente assistindo a gente aqui pelo Facebook, e aqui eu falo, irmãos, para a igreja, para com esse negócio de desabafar em rede social. Quem tem que ouvir seus problemas é Jesus. As nossas petições, irmãos, precisam estar diante dEle. É Ele que acalma a tempestade, é Ele que pode acalmar o seu coração. Não é um monte de marmanjo, de gente descomprometida que fica lá, muitas vezes, zombando de você na rede social. Segundo, você entendeu, irmãos? O que o salmista diz no Salmo 119, versículo 71. Foi bom ser afligido, para que eu aprendesse a sua lei. O aprendizado, irmão, no sentido cognitivo aqui, ó, da cabeça, irmãos, é uma benção. Mas como nós temos lidado com a prática, e no dia mau, é no dia mau, irmãos, que nós demonstramos o que nós aprendemos. É no dia mau que nós colocamos a nossa fé em ação. Terceiro, o que é mais desafiador? No seu caso, o seu coração ou a sua luta? O que está mais difícil de lidar? O que você sente aqui ou a dificuldade em si? Nós aprendemos que as duas coisas podem ser um grande problema. E Jesus quer tratar as duas. Mas muitas vezes, irmãos, para essa circunstância difícil que você está vivendo ser resolvida, Deus tem que tratar primeiro o seu coração. Tirar a murmuração da sua boca. E por último, você conseguiu entender que as tempestades servem para você admirar Jesus e não para você ser admirado pela sua perseverança? As tempestades é para você admirar Jesus. É para você olhar, eu amo tanto esse Jesus porque Ele me guardou. O salmista diz no Salmo 116, amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, ouviu a minha súplica, ouviu o meu clamor. Cordéis da morte me cercaram, em angústias do inferno se apoderaram de mim. Mas eu clamei ao Senhor, Ele ouviu a minha voz. Aleluia. É o Senhor.